E se amanhã você acordasse como Sam ou Dean Winchester? Acha que conseguiria caçar demônios, enfrentar anjos e morrer várias vezes? A maioria das pessoas imagina que sim, mas a realidade é muito mais dura. O estilo de vida dos Winchester não é para os fracos. É como tentar sobreviver a uma cena de ação de Hollywood com um corpo completamente humano. Esses irmãos morrem 3 a 4 vezes por temporada. São arremessados contra paredes toda semana e percorrem quase 110 mil quilômetros por ano, perseguindo ameaças sobrenaturais. Hoje vamos analisar o que aconteceria se uma pessoa comum tentasse seguir essa rotina. E acredite, suas chances são ainda piores do que os relacionamentos amorosos dos irmãos. Antes de mergulharmos no impacto físico e psicológico de viver como um Winchester, vale a pena relembrar a história que colocou esses dois no centro do mundo sobrenatural. Supernatural acompanha Sam e Dean Winchester, dois irmãos que cruzam os Estados Unidos caçando monstros, fantasmas, demônios e todo tipo de criatura sobrenatural. Criada por Eric Kripke, a série estreou em 2005 e rapidamente virou um fenômeno, conquistando fãs apaixonados por 15 longas temporadas. Sam, o irmão mais novo, é o mais racional e introspectivo. Inicialmente, ele sonhava com uma vida normal, longe da caça. Já Dean, impulsivo, sarcástico e ferozmente leal à família, abraçou de vez o legado deixado pelo pai: caçar o que assombra o escuro. Unidos pela tragédia da morte misteriosa de sua mãe, os irmãos cresceram em meio a armas, feitiços e perdas. Ao longo da série, eles enfrentam desde lendas urbanas americanas até divindades apocalípticas. Enfrentam o inferno, o céu, o purgatório e, mais de uma vez, a própria morte. Mas a estrada deles nunca tem fim. Sempre há mais monstros para enfrentar e mais batalhas para sobreviver. Agora que você já conhece o mundo dos Winchester, a pergunta é: será que alguém normal conseguiria sobreviver nesse universo? Imagine acordar amanhã no lugar de Sam ou Dean, mas com o seu corpo normal, sem poderes, sem roteiro para te salvar. A simples rotina semanal deles já seria suficiente para destruir qualquer pessoa comum. Durante 15 temporadas, vimos Sam e Dean serem espancados, jogados contra paredes, baleados, esfaqueados e atropelados, e mesmo assim, levantarem para a próxima luta. Na série, uma noite de sono e um pouco de uísque resolvem quase tudo. Na vida real, seria um desastre completo. Uma costela quebrada, que eles tratam como se fosse um arranhão, levaria pelo menos 6 semanas para cicatrizar, com cada respiração ou risada causando dor intensa. Uma concussão séria, fruto das inúmeras vezes que são jogados contra paredes, exigiria meses de recuperação, além de risco permanente de sequelas, como problemas de memória e sensibilidade à luz. Os ferimentos de faca, que na série são resolvidos com uma bandana apertada, na vida real exigiriam cuidados médicos urgentes, pontos e semanas de repouso para evitar infecções e danos mais profundos. Em casos mais graves, seriam necessárias cirurgias e transfusões de sangue. A ciência médica é categórica. O corpo humano simplesmente não consegue se regenerar na velocidade em que os Winchester se recuperam. Segundo o Dr. Jonathan Fields, da Johns Hopkins, a recuperação de múltiplos traumas é medida em meses, não em horas. E não são só os ferimentos. Dean, por exemplo, arrebenta portas reforçadas com um chute, algo que, no mundo real, resultaria em um pé quebrado e muita vergonha. Correr, lutar e escalar sem dormir por dias? Estudos mostram que depois de 24 horas sem sono, suas capacidades motoras e cognitivas despencam. Depois de 48 horas, seu sistema imunológico começa a falhar e você entra num estado de colapso físico e mental. Enquanto atletas profissionais seguem dietas específicas, fazem fisioterapia e descansam religiosamente, os Winchester se mantêm com hambúrgueres de beira de estrada, torta de maçã e muito uísque. Não é nem um pouco realista.
Se você tentasse viver apenas um caso típico deles, o resultado seria catastrófico: concussão, costelas quebradas, cortes profundos e meses, isso mesmo, meses de recuperação intensa. E isso considerando que não ocorressem complicações sérias, como hemorragia interna. Agora vamos supor que, por um milagre, seu corpo tenha sobrevivido. Será que você conseguiria derrotar as criaturas? A série Supernatural se inspira em mitologias e folclores reais, mas adapta muito livremente essas fontes. Na série, o sal é usado para criar barreiras intransponíveis para espíritos. Na vida real, civilizações como o Egito Antigo e o Japão usavam sal em rituais de purificação, mas nunca como barreira física. O ferro, por outro lado, tem raízes mais próximas da realidade. Nas tradições celtas e germânicas, o ferro era considerado uma arma eficaz contra seres sobrenaturais, já que simbolizava a civilização contra as forças do outro mundo. Já a água benta, que na série parece um tipo de ácido sagrado, na verdade era usada apenas como símbolo de purificação e bênção em rituais religiosos, sem qualquer efeito físico contra demônios. E os exorcismos? Na vida real, seguindo o Rituale Romanum, eles são rituais longos e complexos, exigindo horas de orações e o uso de símbolos específicos. Nada parecido com as rápidas recitações em latim que Sam e Dean fazem em segundos. Embora a série use muitos elementos reais como base, ela os transforma para criar combates mais visuais e dinâmicos. Isso é ótimo para a TV, mas na vida real, confiar nesses métodos seria pedir para virar comida de monstro. E falando em monstros, alguns dos inimigos que Sam e Dean enfrentam são absolutamente insanos, mesmo dentro do universo de Supernatural. Um dos mais aterrorizantes é o Leviatã, criaturas primordiais que supostamente vieram antes da criação da humanidade. Na Bíblia e em diversas mitologias, o Leviatã é descrito como um ser colossal e incontrolável, símbolo do caos. Na série, eles são virtualmente indestrutíveis, capazes de se regenerar e se disfarçar como humanos, o que amplifica ainda mais o terror. Outro exemplo são os Croatans, uma infecção demoníaca que transforma pessoas em criaturas violentas e irracionais. A série se inspira no mistério real da colônia de Roanoke, onde todos os colonos desapareceram sem explicação, deixando apenas a palavra Croatoan gravada em uma árvore. Embora a série tenha transformado isso em uma pandemia zumbi, o folclore real é envolto em desaparecimentos inexplicáveis e teorias de possessão espiritual. Até mesmo as deidades antigas, como a deusa Veritas, representam uma adaptação fascinante. No mundo real, Veritas é a personificação romana da verdade, mas na série ela se torna um ser monstruoso que força as pessoas a revelar seus segredos mais profundos até serem consumidas pela vergonha. Uma metáfora horrível para o peso que a verdade pode carregar. Esses monstros são a prova de como o Supernatural pega pedaços do folclore, da história e da mitologia e os reimagina para criar ameaças que são, ao mesmo tempo, familiares e totalmente novas. Se existissem no nosso mundo, nem todo o sal, ferro ou água benta do planeta seria suficiente para nos salvar. Mas mesmo que o seu corpo aguentasse e suas armas funcionassem, ainda restaria um obstáculo insuperável: sua própria mente. Uma única situação de vida ou morte já é suficiente para provocar transtorno de estresse pós-traumático em uma pessoa comum. Os Winchester enfrentam várias dessas situações por episódio. Isso seria absolutamente destrutivo para qualquer cérebro humano. Após um trauma, o cérebro sofre mudanças químicas profundas. O sistema nervoso é bombardeado por hormônios do estresse. Os circuitos de medo são hiperativados e o cérebro entra num estado constante de alerta. Sem tempo para se recuperar entre os traumas, como acontece com Sam e Dean, a mente seria consumida pelo medo e pela exaustão emocional. Veteranos de guerra, após um único combate, muitas vezes precisam de meses ou anos de terapia para se recuperar.
Imagine então sobreviver a dezenas de confrontos com a morte toda semana, sem descanso, sem apoio emocional, sem um lar seguro. A privação de sono também detonaria o cérebro. Emoções desreguladas, alucinações, perda de percepção de realidade, tudo isso se instalaria rapidamente. A necessidade de estar sempre alerta contra ameaças criaria uma ansiedade paralisante, tornando impossível confiar em qualquer pessoa ou baixar a guarda. A solidão também pesaria. Viver na estrada, perdendo constantemente amigos e aliados, destruiria qualquer capacidade de manter conexões humanas saudáveis. A cada nova perda, o trauma se acumularia, até que a mente simplesmente quebrasse. Em poucas semanas, sintomas graves de TEPT se instalariam: flashbacks, pesadelos, depressão profunda. Depois viriam a ansiedade crônica, o isolamento, a paranoia e, eventualmente, surtos psicóticos. No terceiro mês, distinguir realidade de ilusão seria quase impossível. O maior paradoxo é que, justamente tentando proteger as pessoas do sobrenatural, o caçador acabaria destruído por seus próprios demônios internos. Depois de tudo isso, o veredito é claro. Uma pessoa normal não duraria nem um mês vivendo a vida dos irmãos Winchester. O corpo cederia, a mente desmoronaria. Mas nem tudo é negativo. As habilidades dos irmãos, resiliência, pensamento rápido, adaptação, são qualidades que podemos sim buscar na vida real. Saber avaliar riscos, agir sob pressão e usar bem os recursos disponíveis pode salvar você de monstros mais normais do dia a dia. Então, da próxima vez que assistir Sam e Dean escapando do impossível, lembre-se, aquilo é pura ficção. Mas a pergunta continua: você está preparado para as batalhas que a vida real coloca no seu caminho?